Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Mais uma quinta-feira nós estamos aqui para a nossa aula semanal da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje será sobre a missão da Igreja de Cristo. A missão da Igreja de Cristo. Mas vamos direto ao assunto, um assunto bastante interessante e nós precisamos aprofundar um pouco mais sobre esse tipo de trabalho que é feito pela Igreja de Cristo e como ele é feito. Muito bem, meus amados, sabemos que tivemos um trimestre sobre estudo de missões, mas hoje a aula não tem muito a ver com aquilo. Trata-se de missões, mas não tem muito a ver com aquilo. Hoje nós trataremos o assunto por um outro prisma. Nós estudaremos sobre a proclamação, sobre o discipulado, adoração, edificação, comunhão, ou seja, o cumprimento do ID do Senhor conforme apresenta Marcos, descrevendo a vida comunitária que trará assim uma maior compreensão, digamos assim, com relação às pessoas que ainda estão perdidas no mundo sem conhecer a Jesus Cristo. E como nós devemos também cuidar daqueles que já estão convertidos e já estão dentro da igreja. O texto sugerido está em Marcos. O texto sugerido ele está em Marcos 16, Marcos 16, de 14 a 20, e em Atos 2, de 42 a 47 também, para a lição de número 5 deste trimestre que nós estamos estudando. E eu já quero aqui fazer uma observação teológica para os irmãos. Existem dois pergaminhos antigos do século IV, eles são provenientes lá do Egito, conhecidos como Codex Vaticanus I, e o outro é Codex Sinaiticus, o outro. Eles, inclusive, trazem até entre eles ali incongruências e contradições. Em um, inclusive, está totalmente apagada o texto que nós estamos aqui citando, que é o texto de Marcos, né? E lá não existem, não constam lá os textos que estão nos versículos de 9 a 20, que é o texto que está sendo estudado hoje, então precisava desse adendo para os irmãos. Esse texto ele é conhecido como final longo, que é exatamente o texto que nós estudaremos. Só que apenas estes dois manuscritos, contra pelo menos 1.700 manuscritos bizantinos, meus amados. Portanto, nós ficamos com a maioria. É claro, bizantino, para quem não sabe, significa que é onde a massa floresceu, ou seja, na região onde tudo ocorreu. Então, onde tudo ocorreu, nós temos 1.700 manuscritos que afirmam e reafirmam o texto de Marcos. E nós temos apenas dois lá do Egito que não, muito suspeitos, esses dois inclusive. Portanto, tenham muito cuidado, meus amigos e irmãos, com versões da Bíblia que hoje estão excluindo certos versículos e até passagens inteiras eles excluem, como é o caso da mulher adúltera, lá em João capítulo 7, de 53 até o capítulo 8, versículo 11. Isso, tem textos que excluem ele na totalidade. Mas vamos lá. Em Atos, meus irmãos, nós vemos que desde o capítulo 1 até o capítulo 8, eles não avançaram, ou seja, eles cumpriam ali a grande comissão em Jerusalém. Mas nós vemos claramente também que a perícope da leitura, lá em Atos 2, de 42 e 47, apresenta uma igreja, que é exatamente a que nós estamos estudando hoje, onde havia perseverança na doutrina apostólica, na comunhão, no partir do pão, nas orações, isto além de muito temor a Deus, unidade e um comunitarismo generoso e voluntário. Como resultado, isto trouxe que não faltava nada a ninguém, havia ali salvação, muita alegria e milagres também, muita alegria, muitos milagres, e este será o objetivo dos nossos estudos de hoje. E é desta forma, meus amados, que nós temos a missão de proclamar a poderosa mensagem da cruz,
Então vocês já viram que é um pouco diferente do estudo de missões que nós fizemos nas aulas passadas. Além de nós sermos uma comunidade adoradora, e adorar significa dar glória unicamente a Deus, mas não apenas isto. Aqui eu vou falar um pouco para os irmãos e nós vamos já fechar em partes o segundo assunto no seu primeiro tópico. Então nós vamos explicar um pouco aqui o que é adorar. Adorar é tirar a atenção de nós mesmos, é servir a Deus, e isto não deve ocorrer apenas naquele momento de culto, onde nós cultuamos a Deus dentro da igreja. Isso está diretamente ligado ao nosso modo de ser, ao nosso modo de agir, à nossa vida. Este é o real sentido do termo latreia, ou seja, adorar é oferecer o corpo e a alma em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, isto é feito de uma forma consciente, de uma forma integral. É viver totalmente para o Senhor. Não vamos entrar em detalhes. Nós temos vida própria, mas nós devemos nos dedicar totalmente ao Senhor. Lembre-se que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. É desta forma. E só seremos por completo se nós nos entregarmos por completo. Então nós vemos, portanto, que a igreja ela é edificadora, ela é adoradora, ela é proclamadora, ela é fazedora de discípulos, ela também doutrina, ensina, direciona o ser humano para o reino, ela ensina o caminho. Sabendo sempre também, meus amados, que isto ocorre pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, mas também pelo dom concedido pelo Espírito Santo à sua igreja universal, ou seja, aos verdadeiramente salvos, né? Mas vamos lá ao primeiro assunto, e já nesse primeiro tópico desse primeiro assunto, nós sabemos que Cristo ele fundou a igreja antes, mas sabemos também que ela foi inaugurada no dia de Pentecostes, como nós já estudamos em aulas passadas. Portanto, nós temos como missão abençoar os povos com as boas novas através da pregação do Evangelho. Isso já ficou claro para nós em todas as aulas que nós já tivemos, não é verdade? E nós precisamos aqui deixar claro que não é necessário uma pormenorização ali exagerada. Lembre-se que eu estou antecipando um pouco ali o segundo assunto, hein? Não esqueça disso. Mas deve-se sim falar da obra da salvação. Quando se tenta entrar em pormenores, muitos erram e se enganam. Eles erram, se enganam e, pior, acabam enganando pessoas. Enganam pessoas também. Eles iludem essas pessoas, floreiam e convencem em sentidos direcionados pelo próprio homem e não por Deus. É o homem falando, não é o Deus falando. Eles floreiam, iludem, é dessa maneira. Deus não quer florear a sua palavra. Se fosse assim, ele teria feito. Ele não quer te iludir de maneira nenhuma. Ele quer te convencer com a verdade e exclusivamente a verdade. João 8,32 é muito claro. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não está, através da palavra de Deus, te vendendo nada, ao contrário do que nós vemos muitos pastores fazendo. Eles estão te vendendo um pouco de socialização ali a troco de muito dinheiro, mas não, independente disso, me desculpem até por ter falado isso, mas infelizmente meu coração é muito... quando chega nesse ponto, a gente começa a perceber o que está acontecendo no mundo e a gente teme pelas pessoas boas que ainda estão com os pés sobre esta terra. Então, Deus ele não está te vendendo nada, ele está te levando, ele quer te levar ao conhecimento, ele quer te levar à aceitação do evangelho verdadeiro. O texto de Marcos, ele traz o pregar ou o proclamar o evangelho, aquele ide pregar, ou seja, queriço, proclamai o evangelho em todo o mundo e a toda a criatura, conforme nós já estudamos aqui em missiologia, né? Nas aulas de missões que nós tivemos. E o termo usado é cosmos, que alude a planeta, alude à humanidade,
lá em João 3,16 e 17,7. São muitas leituras que nós vamos evitar aqui hoje. Mas estou passando para os irmãos para, se vocês pesquisarem, vocês lerem e terem a completude de toda essa explanação. Isto, meus irmãos, obviamente é contrário às ideias de Nietzsche. E também contrária, Nietzsche é um filósofo ateu, e contrária também ao pós-modernismo, como nós já vimos, né? Nietzsche é aquele que fala que Deus não está vivo, né? Deus morreu. E o pós-modernismo também, como nós já vimos e já falamos bastante a respeito disso, ele se opõe à universalização do cristianismo e os seus princípios morais, bíblicos e éticos. O que nós percebemos também, meus amados, é que não é só pregar o evangelho. Veja ali o que diz a palavra de Deus, que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aqui nós precisamos entender que o batismo nas águas deve ser posterior ao discipulado. Ou seja, você tem que receber a palavra de Deus, entender, conhecer, reconhecer, acreditar de verdade. Aí você vai ser batizado e a partir daí você vai ser discipulado. Então nós precisamos entender isso, que o batismo nas águas ele deve ser posteriormente a um certo discipulado, a um certo conhecimento da palavra de Deus, conforme Mateus 28:19, que ele fala claramente para nós: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, fazer discípulos, eles têm que ser discipulados, antes, inclusive, do batismo. Entenda, então, que o batismo com a água, ou com águas, ele não salva, mas quem é salvo e discipulado, evidentemente, vai ser batizado nas águas. Atos 8, 35, 40, basta uma leitura ali, vocês vão entender. E assim nós vemos muitos erros doutrinários nas igrejas, meus irmãos, como pessoas sem nenhum ou muito pouco entendimento da palavra de Deus sendo batizadas. E muitos ainda chegam e têm coragem de indagar, né? Mas por que então Filipe batizou o etíope? Por que ele batizou o etíope? Eu explico, veja bem. Houve ali a pregação do evangelho. O etíope estava lendo Isaías e veio através dele a aceitação. Tá ok? Isso está nas versões originais, podendo assim haver sim ali o batismo, porque ele creu no que foi exposto. Atos 8, 36 e 37 diz claramente: seguindo eles o caminho afora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que me impede de que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. Se crês de todo o coração, é lícito. Respondendo ele, disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim ele foi batizado. Então, coloca-se por água abaixo o que eles usam aqui para tentar se contrapor a esse tipo de coisa. Então, prestem bastante atenção nisso, crer de todo o coração. Portanto, meus amados, se eu fui alcançado pelo Evangelho, eu devo pregar o Evangelho para as outras pessoas. Esta é uma missão de todos, e não apenas de ministros e pastores, porque, na verdade, o Evangelho, meus irmãos, a meu ver, e não é a meu ver, mas o natural dele, ele é uma carta de amor para toda a humanidade. É uma carta de amor. A carta de amor entrega à humanidade, nós temos o dever de entregar isso. Já o segundo tópico deste primeiro assunto, nós veremos aqui o objeto da pregação, que é o Evangelho de Cristo. O objeto da pregação, que é o Evangelho de Cristo. Muito bem. O termo keriasate to eugelion, de Marcos, significa pregar o Evangelho. E o que é pregar o Evangelho, meus irmãos? É simplesmente apresentar o reino de Deus e as suas boas novas, por meio da pessoa bendita de Cristo, como fala 1 Coríntios 1, 23 e 24, que nos diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos,
pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. É dessa forma. Mas lembre-se sempre que se até mesmo vier um anjo e lhe apresentar um evangelho diferente do de Cristo, ou seja, começar a colocar palavras, começar a manietar as coisas, esse seja considerado um anátema. Que este seja considerado um anátema. E anátema, meus amados, alguns podem não saber o que significa também, é claro, ninguém é obrigado a saber tudo. É uma pessoa, anátema é uma pessoa condenável, ela é condenável à excomunhão, à execração, a ser tirado do seio da igreja. Assim, qualquer pessoa que segue uma doutrina contrária à verdade da fé. Esta é uma pessoa anátema. Já o terceiro tópico deste primeiro assunto fala sobre discipular convertidos. E nós precisamos aqui entender que não há como discipular aqueles que não estão dentro da igreja local. Se você não está dentro da igreja local, você não pode ser discipulado. Ou se você estiver longe do contato com uma pessoa da igreja universal, que somos nós. Então eu estou aqui falando com vocês, eu posso estar discipulando sim algumas pessoas que ouvem o que eu falo, sabem, pesquisam e olham e vê que eu estou trazendo a verdade divina, então nós estamos aqui discipulando pessoas também, é claro. Então a estes nós precisamos primeiro levar a palavra a essas pessoas que não estão em comunhão ou numa igreja local ou com a igreja universal que somos nós precisamos levar essa palavra de Deus, nós precisamos despertar neles o interesse pelo reino de Deus. É dessa forma. E assim, ao passarem eles a fazer parte da igreja local ou a se tratarem ou se atentarem para uma pessoa que está levando a palavra verdadeira para eles, assim como nós que estamos aqui falando aos irmãos da Igreja Universal, nós passamos a partir dali para os ensinos ou o discipulado, ou seja, passamos a prepará-los ou ensiná-los de acordo com as Escrituras Sagradas. É por isso que eu falo, o que eu falo aqui, meus amados, confiram na Bíblia Sagrada para ver se eu estou cometendo erro. E eu não sou perfeito, posso em algum momento cometer um erro, mas me avisem, me corrijam e eu vou com certeza baixar a minha cabeça e vou me corrigir. Amém? É desta maneira que deve funcionar. Nós não somos perfeitos, mas nós buscamos conhecimento, buscamos estudar, e estamos aqui acompanhados da palavra de Deus para não cometermos erros, além de várias pesquisas que nós fazemos, né? Então, a partir daí, eles vão ser batizados, né? E aí eles vão estar sendo preparados, inclusive, para serem multiplicadores. Multiplicadores, no termo militar, significa uma pessoa que repassa aquilo que aprendeu. Então, eu aprendi, eu estou repassando para os irmãos, além de preparar esses irmãos para uma perfeita comunhão com Deus. É desta maneira que nós entendemos e é dessa maneira que traz e apresenta a palavra de Deus. E para isso, nós precisamos, meus amados, de um doutrinamento contínuo. Nós precisamos aprender continuamente. E isto denota tempo. Nos obriga a ter boa vontade, a ter esforço. Não é só passar o conhecimento e não é nos dedicarmos um pouquinho. Isso te obriga a ter uma relação verdadeira com Deus. Lembre-se que doutrinar e disciplinar é mais do que você ensinar oralmente, é mais do que você alcançar nações. Ensinar é fazer discípulos através do exemplo, de uma vida santa. Portanto, meus amados, primeiro se apresenta o Evangelho e aqueles que se convertem são batizados e devem ser discipulados. Basta prestar atenção e percebemos que Jesus, ele pregava o Evangelho a quem não o conhecia, e assim ele fazia discípulos dos que acolhiam a verdade que era transmitida por ele. E esta, meus irmãos, é a nossa missão hoje. Assim como foi a de Paulo, de Barnabé, em atendimento a Mateus 28:19, que nós já lemos hoje aqui para os irmãos,
onde eles proclamavam o evangelho e também discipulavam. Eles discipulavam, eles ensinavam. As cartas de Paulo são todas cartas orientativas, cartas que exaltam as igrejas. Bom, porém, meus irmãos, muitas igrejas, isso dói muito no nosso coração, elas pregam o evangelho, batizam nas águas e depois esquecem-se de formar os discípulos. Eles esquecem de acompanhar esta pessoa, de tornar o solo do interior dela, o solo do coração delas fértil, para que elas consigam viver esta relação com Deus. Então elas acabam... prega ali o evangelho, o pastor apresenta a Jesus Cristo para ele acredita, ele vai, se batiza e pronto, acabou. Aí eles vão manter as pessoas ali apenas para entretenimento. Eles vão divertir elas, vão viver ali à base de pragmatismo, utilitarismo, hedonismo. Como é que eu vou dizer para você? É fazer volume na igreja. Não se enganem, uma igreja cheia não significa uma igreja salva. Não se enganem com isso. Deus quer te levar à salvação. Ele quer te levar à gratidão, ao amor e ao reino. E não apenas a ter satisfação pessoal e um lugar para você se socializar no domingo à noite, ou na terça, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta-feira. Não é só socialização. Lembre-se que a boa semente caiu em 4 tipos de terreno, mas a que prosperou caiu em boa terra. E para isso, nós precisamos preparar a terra, ou seja, o coração das pessoas, para que eles recepcionem bem a palavra de Deus. E quando isso ocorre, nós precisamos caminhar com esta pessoa de acordo com as Sagradas Escrituras. Nós temos que estar juntos. A igreja é um só corpo, nós temos que estar ali acompanhando, apoiando, ensinando cada vez mais, tirando dúvidas. Não há dúvida na relação com Deus. Não pode ficar dúvida na relação com Deus. É isso, eu queria até acrescentar, mas acaba ficando longa a nossa aula, mas vamos lá. O segundo assunto, já sabendo que lá no começo, no início, eu fiz uma explanação sobre ele, fartamente, mas o segundo assunto no seu primeiro tópico, eu queria acrescentar que hoje, meus amados, muitos entendem adoração como louvor. Vamos adorar a Deus? Vamos, chega lá, um culto, um louvorzão. É só louvor do começo ao fim. E nós sabemos que adoração não é isso. Adoração não é isso, meus amados. Segundo o que já explicamos, o adorador é um servo de Deus que reconhece a sua pequenez diante do Senhor. João 4:23, mas vem a hora e já chegou em que o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para adoradores. É desta forma que está escrito. A palavra adoração no hebraico, shaká, significa prostrar-se, significa curvar-se. Portanto, adorar é servir. Não é apenas ir na igreja e abrir a sua boca emocionado ou por um pedido do pastor, o pastor, dá glória a Deus, dá aleluia, ô meu irmão, cutuca o vizinho aí do lado, faz isso, faz aquilo. Não, meus amados, isso não é adorar. Adoração não é isso. Adorar não é um estado do ser, mas é uma atitude, é uma coisa que está intrínseca dentro de você. É um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como dizia Paulo. Paulo nos diz isso, um sacrifício santo, agradável a Deus e vivo. É uma prostração reverente diante do Senhor, ou seja, tem a ver com quebrantamento, tem a ver com renúncia pessoal, não tem nada a ver com adoração extravagante, como nós estamos vendo por aí, meus irmãos. Vejam no texto de 2 Crônicas 20, 18 a 22, a ordem dos fatores aqui vai ficar muito clara para os irmãos e vai separar uma coisa da outra. 2 Crônicas 20, 18, então Josafá se prostrou
Então Josafá se prostrou o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também prostraram-se perante o Senhor e o adoraram. Prostração. Tá aqui até na ordem, está numa ordem direitinho. 2 Crônicas 20:19, dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira, louvarem. Então nós temos ali a prostração, que é a adoração, nós temos o louvor, e 2 Crônicas 20:21 fala sobre cantores para o Senhor, sobre cantar. Então existe uma ordem, a ordem, portanto, é a adoração, que tem a ver com prostrar, fala de conduta, fala de reverência. Nós temos o louvor, que tem a ver com palavra, com o modo de ser e com a própria vida. Louvar a Deus com a própria vida, com o seu modo de ser. E nós temos os cânticos também, que é uma forma de louvar por meio da música. E é dessa forma que é. O Novo Testamento, ele reafirma isto tudo através de Mateus 12:11, Atos 10:25, 1 Coríntios 14:25, Apocalipse 1:17, entre outros textos que é desnecessário até continuar mencionando. Mateus 4:9 nos traz assim, ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Vejam que até Satanás sabe o que é adoração. E tem pessoas que não sabem nenhuma leitura básica. Se prostrado me adorares. Muita gente, meus amados, aliás, muitos crentes pensam que adoração tem a ver com dança, street dance, com gritaria. Veja bem, meus irmãos e amigos, espero que vocês não fiquem magoados com tudo que eu estou falando, mas eu estou sendo o mais claro possível, estou falando de dentro do meu coração com vocês. Não embarquem em canoa furada. As pessoas hoje querem ter na igreja aquilo que o mundo oferece. Não, meus irmãos, a igreja é um lugar de reverência, é lugar de temor a Deus, é lugar de prostração e não de shows. Desculpem, mas até a pregação hoje, ela está virando um show, com bandas trazendo temas dramáticos ou alegres, conforme o caminhar e a ênfase do pregador, ou a ênfase da pregação. Eles querem motivar e emocionar o ser humano através de músicas e através de entonação de voz, de gritos, ao invés de permitir que o Espírito Santo o convença. Em algumas igrejas, deixou de ser o servo apresentando Deus ao homem e passou a ser o homem se apresentando ao homem. São recursos que objetam enfeitar o que já é suficiente, meus irmãos. Um exemplo comparativo é que o microfone que amplifica a mensagem é de fato bom. O microfone é uma adaptação boa, o som é ótimo, uma adaptação boa para os músicos, para os louvores. O microfone amplia o levar da palavra. Mas aqui nós estamos falando de recursos que modificam a mensagem. Elas pressionam o congregado a dar uma resposta visível, e estas são desnecessárias para se reconhecer a verdade do que está sendo dito. Espero que eu tenha conseguido deixar isso claro para vocês. Não faça na igreja o que você está sendo forçado a fazer por pastores, né? A gente vê muito isso. Não faça, não seja responsivo quando você vê que aquilo não está de acordo com a palavra de Deus. Na história, meus amados, só para complementar aqui para vocês, na história, nós vemos claramente que no final lá dos anos 80 é que surgiu o fundo musical entre os pregadores. Mas que pregadores? Aqueles pregadores malabaristas, aqueles animadores de auditórios, milagreiros. Porque os pregadores da verdade bíblica,
Eles até têm ali um fundo musical, mas uma coisa equilibrada, uma coisa coerente. Não é a música que te leva a se emocionar, é a palavra de Deus que te leva a se emocionar. Nunca, nunca um verdadeiro pregador da palavra precisou de fazedor de fundo para pregar a palavra de Deus. Portanto, eu repito que adorar é o reconhecimento direto a Deus. É o reconhecimento direto a Deus. É a expressão máxima da obediência, da reverência ao Senhor, à sua natureza, aos seus atributos, caminhos, às suas reivindicações. E eu preciso esclarecer também o texto de João 4, 23 e 24, que diz assim: mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Veja, meus irmãos, que a palavra espírito ela tem o significado de oposto ao que é material, ao que é terreno. É oposto, completamente oposto. E a palavra verdade é o que está em harmonia com a natureza da vontade de Deus, as escrituras sagradas. E assim terá também no céu, tá? Vamos dizer assim, porque o modelo que está no livro de Apocalipse tem também a ver com que tudo o que nós falamos. E no céu será desta maneira, eu quero dizer para os irmãos, Apocalipse 4:10, Apocalipse 5:14, Apocalipse 7:11, Apocalipse 19:4, meus amados. São textos que vão corroborar com tudo isso que eu falei para os senhores. Bom, chega, né? Eu quase não acrescentei nada ao texto que eu havia já mencionado no início, que era o que fazia parte da escola bíblica dominical. Então eu quase não acrescentei nada aqui. Mas é dessa maneira mesmo que funciona. Que tenha ficado claro para os irmãos. Não quero aqui agredir ninguém, não quero aqui forçar ninguém a nada, mas eu quero deixar claro o que é ter um relacionamento com Deus. Mas vamos lá, vamos ao segundo tópico deste segundo assunto, e aqui nós podemos resumir. Por quê? Porque nós já falamos o contexto todo de todo o entendimento. E aqui nesse segundo tópico aqui, ele mostra que a missão da igreja ela é quíntupla. Mas vamos lá então, a missão da igreja, primeiro, é adorar a Deus e cumprir a grande comissão. A segunda é proclamar o evangelho. A terceira é ide, fazer discípulos. A quarta é doutriná-los continuamente. E a quinta é edificar os membros. Edificar, nós temos que edificar os membros da igreja. E assim, a igreja ela é comparada ao quê? É comparada a um edifício, meus amados, onde cada um de nós somos uma pedra viva. Assim o disse Pedro, nós somos pedras vivas, firmada em Cristo, a rocha da nossa salvação, onde nós devemos edificar, através da palavra de Deus, uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Resumindo, seria como construir uma casa, onde todos possam morar de forma harmônica, onde cada habitante tem um dom, ou usa e respeita o dom do outro. Não existe dom maior ou dom menor. Existe sim o respeito ao dom de cada um, objetivando o quê? O mesmo fim para todos. O mesmo fim. E assim nós vamos para o terceiro assunto, resumir bastante esse assunto. O terceiro assunto, ele fala sobre a comunhão e a socialização. Nós já falamos também em várias aulas sobre isso, então ele vai se tornar um tanto quanto curto. Mas neste primeiro tópico, nós vemos, além da nossa missão principal, que é quíntupla, que nós devemos também nos preocupar com as questões sociais. Claro, sem dúvida nenhuma, esta não é a missão principal, mas como uma comunidade edificadora e em comunhão, é claro que nos preocuparemos com as questões sociais, meus amados. Comunhão significa partilha, significa afinidade, é estar juntos, e isto direcionado primeiramente aos membros da igreja, as pessoas que estão no meio da igreja, conforme Paulo fala aos Gálatas, que nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé.
Fica claro isso para nós através das Escrituras também. Isto faz com que não vivamos isolados e nem na dependência de pessoas de fora do corpo de Cristo. É desta maneira. Não podemos ser socorridos por pessoas de fora do corpo? Podemos. Podemos sim ser socorridos. Mas isso faz com que nós nos unamos mais e nós nos socorramos uns aos outros. O segundo tópico deste terceiro assunto se fala o que? De unidade, se fala de fraternidade. E isto decorre desta comunhão lá do primeiro tópico. Que se estiver ausente, vai trazer o que, meus amados? Divisões, desunião, vai trazer fragmentação, desunidade, desarmonia, antipatia, desamor. É desta forma. Como acontecia lá em Corinto, em Gálatas também, como nós já falamos aos irmãos em aulas passadas. Porém, o desejo de Cristo está expressado ali em João 17, 21. Desculpem, lá em João 17, 21, que diz assim: a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E aqui nós temos uma mensagem importantíssima. Portanto, meus amados, mesmo diferentes, prestem bastante atenção, mesmo diferentes, que nós sejamos um do outro, tá? Que nós possamos ser um como Cristo e o Pai o são. Meus irmãos, enquanto os seres humanos dentro das igrejas brigarem entre si, se ignorarem, falarem mal um dos outros, não se comportarem de uma maneira coerente e equilibrada, porque o mundo está ali, mas o mundo tem uma crítica muito grande, muito forte. Então, enquanto o nosso comportamento, enquanto igreja, for desorganizado, desorientado e trouxer esse tipo de relação, o mundo não vai dar crédito à nossa pregação. Ele não vai dar crédito àquilo que nós falamos. Nós precisamos mostrar comunhão, união. É importantíssimo entendermos isso, meus irmãos. Importantíssimo. Como é que eu posso, como cristão, estar falando mal de um outro cristão que está na minha igreja, frequenta a minha igreja, convive comigo, eu estou falando mal dele? O que eu posso fazer é tentar corrigir ele. Agora, eu falar mal dele, e o pior é que essas conversas elas vão e voltam para todos os lados, todo mundo fica sabendo e a pessoa que falou mal acha que ninguém sabe. É dessa maneira que funciona. Então, a pessoa continua se achando certa, se achando a pessoa, mas na verdade aquilo já se espalhou, se esparramou, e aí acaba destruindo o corpo de Cristo, e as pessoas que poderiam ser agregadas, elas não o são. E se são, quando descobrem como funcionam as coisas, eles vão embora. É por isso que eu escolhi a igreja e estou firme nela até hoje. É dessa maneira, escolha bem a sua igreja, uma igreja que preza pela palavra de Deus, uma igreja que respeita os seus membros. Seja dessa maneira, meus amados. Podemos falar muito a respeito disso, viu? Muito, muito, muito. Mas vamos lá. Vamos para o terceiro tópico. Esse terceiro tópico aqui, ele fala para nós sobre a fé na esfera social. E aqui eu peço uma atenção um pouco maior para os irmãos, porque muitas pessoas aqui não se ligam em política. E eu não vou falar de política, é claro que não, mas vou trazer uma orientação próxima disso. Nós precisamos entender e nós precisamos também atender o pobre, sem dúvida nenhuma. Os menos favorecidos, como nós já falamos anteriormente. Nós devemos dizimar, nós devemos ofertar, porque a nossa igreja atende os domésticos da fé e as pessoas também que necessitam, que não fazem parte da igreja. Mas nós temos também a obrigação de ensiná-los, meus amados, a zelar pelo seu patrimônio. Nós temos que ensinar eles a preservar aquilo que é seu. Nós precisamos ensinar eles a construir o seu patrimônio. Não é só dar o alimento, é dar o emprego. É trazer o trabalho para a pessoa, falar, olha, tem esse trabalho, vai lá, trabalha. Vai fazer isso, conseguir um serviço para você, conseguir aquilo para você. E além disso, nós precisamos ensinar eles a preservar e construir o patrimônio dele, guardar sempre um pouquinho. Caso contrário, nós estaremos apenas alimentando neles a dependência. A dependência, e não deve ser assim.
eles devem ser orientados. Nós temos que dar aula nas igrejas, nós precisamos ensinar as pessoas. Eu prezo muito pelo meu pastor, porque uma das primeiras aulas que eu tive com ele foi a aula de administração financeira. Olha, poucas igrejas fazem isso. A nossa igreja faz. Aula de administração financeira, meus amados. Nós precisamos ajudar, sim, mas também nós precisamos ensiná-los a buscar trabalho, ensiná-los a economizar e montar um patrimônio. Precisamos ajudá-los nesse sentido. Porém, o que acontece é que muitos políticos, cristãos inclusive, e muitos cristãos também, eles usam o texto de Atos 2, de 42 a 47, que é o que nós estamos estudando hoje, para alegar ali um apoio ao comunismo. É dessa maneira. E não é isto não. Sem dúvida nenhuma, a fé cristã precisa ser expressa publicamente. Eu não tenho dúvida disso. Tiago mesmo fala sobre isso. Tiago 2, de 15 e 16, ele diz: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual será o proveito disso? E Tiago prossegue dizendo: aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, está pecando. Então veja que nós precisamos sim nos preocupar com nossos irmãos. Porém, alguns teólogos, alinhados com o pensamento marxista, têm citado de modo errôneo este texto, o texto de Atos 2, 44, 45, em apoio ao comunismo dito cristão. Eles querem imitar aquela união fraterna que teve a igreja de Jerusalém no momento de fome, como uma espécie de norma geral. Norma geral. Lembram, naquela época eles vendiam propriedades, faziam doação de dízimo, oferta, doavam o valor de casas para os apóstolos, né? Ele colocava isso aos pés dos apóstolos para que pudesse ser repartido entre todas as pessoas, e assim ninguém tinha falta de nada. Certo é que aquela foi uma ação provisória e necessária para a época. Por um acaso, isso seria, meus amados, o mesmo que praticar o comunismo que eles estão apregoando hoje? É claro que não. É claro que não. Tomar a sua casa, não, aquilo era uma doação voluntária. Eles querem tomar a sua casa para poder fazer o que querem com ela. E o pior, sabemos que todos eles são corruptos, ou a grande maioria são pessoas corruptas que vão pegar a sua casa e vão guardar ela no bolso, vamos dizer assim, desculpem mais uma vez. Entendam, portanto, que comunitarismo não é, em hipótese alguma, meus irmãos, comunismo. Porque comunitarismo, ele se opõe ao individualismo e ao comunismo. Comunitarismo, ele defende a liberdade do indivíduo. Ele defende a liberdade do indivíduo. Ele critica o impositivo e apoia as ações altruístas da sociedade. É desta forma. Eu posso dar aqui como encerrado, poderia falar bastante, mas o horário também urge, eis que o tempo urge, né? E eu gostaria que os irmãos, se pudessem, curtir esses vídeos, compartilhar para que todos tenham conhecimento disso. E eu agradeço a todos. Que Deus abençoe cada um, que tenham todos uma semana abençoada, que Jesus cure, que Jesus prospere e cuide de cada casa representada daqueles que estão aqui nos vendo e os que não estão também. Amém? Deus abençoe a todos.